A gente sabe que a dinâmica da vida cristã, ela nos prepara à eternidade, mas ela também nos traz muitos benefícios históricos. Sim, a gente não vive a nossa fé somente pensando na eternidade. Seria uma alienação, né? Todas as esperanças que nós alimentamos pela força da nossa fé é para nos ajudar a conquistar a qualidade da vida aqui também. Eu não posso acreditar num discurso religioso que me retire da possibilidade de desfrutar uma vida feliz aqui na Terra. Mesmo porque a eternidade, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser comparada a absolutamente nada. Eu tenho que fazer todo o meu empenho aqui para ser uma pessoa boa. E naturalmente, isso repercute na eternidade. É tão interessante a gente identificar, desde os primórdios do cristianismo, os primeiros movimentos dos homens e mulheres que compreenderam essa amarra do tempo presente com o tempo futuro. Quando falo tempo futuro, daquilo que será depois que nós morrermos. E cada um pode pensar como quiser. Nós temos o referencial da teologia que nos ajuda a pensar a eternidade, mas é claro que sempre haverá uma percepção particular daquilo que eu considero como feliz, bonito e eterno. O que é bonito para mim pode não ser para você. O que pode ser satisfação para mim pode não ser para você. O céu, né? Nós temos o direito de imaginar esse céu de acordo com os nossos gostos. O que a gente não pode é perder a ligação deste céu com a vida que nós vivemos hoje. Não posso me desprender da necessidade de trabalhar o meu dia a dia com o mesmo empenho com que um atleta prepara a sua qualidade naquilo que vai disputar. A gente acabou de ver as Olimpíadas acontecendo. Uma honra para o nosso Brasil, né? A gente achava que podia dar tudo errado e não. O povo brasileiro mostrou o grande diferencial, que é justamente o acolhimento, a capacidade de sermos fraternos, de acolher os diferentes que chegaram, que ficaram entre nós, de sermos gentis. Mas o que foi interessante de ser percebido é que a diferença do medalha de ouro para o medalha de prata e para o medalha de bronze eram a distâncias mínimas. Com a diferença do Bolt, né? Que o Bolt, a diferença era imensa, né, Cristian? Boa noite, tudo bem? O Bolt chegava hoje, os concorrentes dele chegavam amanhã. Com exceção dessa grande, né, estrela do mundo do atletismo, que tem uma velocidade fantástica. Às vezes nós tínhamos ali 2 décimos. Na natação, então, às vezes dava até dificuldade de saber quem foi que chegou primeiro. Os nossos meninos e meninas da ginástica artística, por décimos nós perdíamos o ouro, a prata ou o bronze. É assim. O empenho de um atleta é muito semelhante ao empenho de um cristão. O atleta precisa viver uma disciplina diariamente. Outro dia, um jogador dos nossos famosos, né, nós temos muito, estava reivindicando o direito de ser uma pessoa normal, de ter uma vida social. É direito dele. Só que ele não pode se esquecer que ele é a estrela que é, porque ele se preserva de ter uma vida igual aos outros. A partir do momento que eu quero viver a minha vida igual aos outros, eu estou abrindo mão da diferença que eu posso ter, da excelência que eu posso chegar se eu tiver uma disciplina diferente dos outros. Vamos falar logo o nome dele, o Neymar, né? Neymar, que é esse grande atleta. Eu entendo. Neymar vem reivindicando o direito de ser um jovem como os outros. Só que ele é o Neymar, ele não é igual aos outros. Entendo que na juventude dele ele tenha vontade de estar nas festas que os outros estão, só que ele não pode esquecer que ele é o Neymar e que se ele quiser continuar sendo o Neymar, ele precisa ter um código de conduta diferente dos amigos dele. Faz parte da vida, são as nossas escolhas. Phelps, essa grande estrela da natação, ele sabe a disciplina que ele precisa ter no dia a dia dele
para ele continuar sendo o Phelps. Esse rapaz, para ele ter os resultados que ele teve, ele deve ter sacrificado muitas coisas. Ele deve ter deixado de viver muitas coisas que os amigos dele viveu. Não cabe a nós dizer se está certo ou está errado, ou se ele fez a escolha certa ou se ele fez a escolha errada. A vida é dele. O fato é que repercute para o mundo todo os resultados de uma vida de dedicação. Phelps tem o direito de deixar de ser o Phelps? Tem. Basta ele abandonar a disciplina. É uma escolha dele. Nós vimos o nosso Tiago, grande nome, promessa, né? Como é que é o sobrenome dele mesmo? É Pereira, não? Que ficou fora, né, das Olimpíadas. Grande nome da natação, grande promessa. De repente, no momento que ele ia viver ali, os momentos importantes da seleção que fazem, né, para poder, as eliminatórias, né, ficou fora. Um resultado, ele não é por acaso. Ele nos ajuda a pensar. Pode ser que esse menino venha ainda melhor na próxima Olimpíada. É a oportunidade que a gente tem de pensar, olha, se eu quero esse resultado, eu preciso estabelecer uma rotina que me proporcione ter aquele resultado. Digamos que eu tenha o potencial para ser um grande atleta, para disputar uma Olimpíada. Se eu não vivo a disciplina que vai trazer para fora o grande atleta que eu posso ser, eu não chego a ser o grande. Nós temos uma revolução muito interessante dentro do cristianismo, por volta do ano 300, depois de Cristo, claro, né? Porque estamos falando de uma revolução cristã, que são os monges que fizeram a opção de ir para o deserto. Temos nestes monges um grande nome que é Santo Antão, praticamente o pai da vida monástica. Antão e os companheiros dele foram para o deserto porque intuíram que a disciplina do corpo repercute nas disciplinas da alma. E quando nós somos capazes de submeter o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. Por isso que o nosso corpo, ele é a expressão de um estilo de vida. Pode observar. No corpo de uma pessoa, você pode observar o estilo de vida que ela escolheu viver. Sei que às vezes nós não temos o tempo suficiente para o nosso cuidado. Eu sei que às vezes nós trabalhamos demais. Nós não temos meia hora para dedicar a uma atividade física, mas isso não deveria ser para nós uma rotina. Sabe por quê? Nós negligenciamos aquilo que é fundamental. É como se nós disséssemos, olha, nós queremos ter uma casa, mas nós não queremos fazer o alicerce. Como é que eu posso querer viver com qualidade se eu não dou ao meu corpo a meia hora de cuidados que ele precisa para ele jogar fora as toxinas que ele mesmo produz, que eu produzo quando dou o alimento para ele? Se eu não dou um jeito de ter uma disciplina, de desligar os meus aparelhos para ir dormir um pouco mais cedo, para aproveitar um pouco mais a noite de sono, tudo isso vai acumulando em mim. Um menino desse, você acha que um Phelps pode se dar o direito de, numa semana antes das Olimpíadas, ir para uma festa e dormir tarde? Não. Isso repercute. Até na nossa atenção, na nossa capacidade de concentração, uma noite mal dormida repercute. Imagina numa pessoa que precisa dos recursos máximos do seu corpo, da sua concentração. Se eu preciso fazer uma prova importante no outro dia, muito mais interessante que ficar estudando até tarde é eu dormir mais cedo para estar inteiro no outro dia. Antão descobriu isso. Que indo para o deserto e submetendo o corpo às disciplinas. O que é a disciplina de Antão? Jejum. Conversando com o Dr. Vitor Sorrentino, que é um médico que me acompanha há muito tempo. Na verdade, eu tenho alguns médicos que me ajudam na minha vida, né? Eu tenho o Dr. Paulo Ragazzi lá em Petrópolis, que é uma pessoa maravilhosa, que já está me acompanhando há um tempo também. E o Dr. Vitor, que cuidou muito da minha parte nutricional, que mudou muito a minha vida. Mais ou menos
2 anos e meio. Estava conversando com ele, tive a oportunidade de me encontrar com ele lá em Porto Alegre. E nós estávamos falando justamente disso. Como no nosso dia a dia, essa disciplina que passa pela escolha daquilo que nós vamos querer na nossa mesa é importante para a gente estar bem. Às vezes nós vamos ficando deprimidos por causa dos hábitos que não são saudáveis. Religião que não repercute na nossa vida física ainda está incompleta. Uma religião que não nos motiva a ter a saúde do corpo ainda está incompleta. Eu não estou falando desse culto ao corpo que nós temos visto nos dias de hoje, com esse excesso de gente publicando receitas disso, receitas daquilo, foco, dinamismo, né? Tá todo mundo, a palavra foco nunca foi tão usada. Todo mundo querendo ficar com o abdômen trincado. Não estou falando desse simplismo, não. Eu estou falando de um conjunto. Eu quero que o meu corpo seja a expressão do meu estilo de vida. Se eu tenho excesso de peso, que está sendo fruto da minha negligência com a minha saúde, ou com a minha falta de disciplina quando eu estou diante dos alimentos, eu preciso, por uma responsabilidade, ter coragem de dizer isso a mim mesmo. Padre Fábio, não está correto você comer tão mal. Não está correto em você fazer escolha por alimentos que não te nutrem. O dia mesmo, né? Eu com a Mônica é uma grande nutricionista, né? A Mônica é minha assessora principal. Outro dia ela falando para mim, come esse bolinho, sabe onde você quer? E todo dia de manhã ela estava me oferecendo um bolinho bom. Eu falei para ela assim, Mônica, eu tenho uma consciência, eu posso estar errado, não sei, é a que eu tenho aplicado para mim nos últimos anos. Eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, a minha primeira preocupação não é comer, é me nutrir. Eu preciso ter saúde para viver a vida que eu vivo. Eu acabei de sair de 12 shows em 12 dias. Eu preciso ter paciência, eu preciso estar feliz, eu preciso ter disposição para cantar 2 horas em todos os lugares, no outro dia sair muito cedo, viajar. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, não é só para comer, porque às vezes comer pode estar muito associado ao prazer. Sim, eu não abro mão de ter prazer na minha alimentação, mas isso não é a minha primeira preocupação. Se eu tiver que escolher entre um alimento saudável e menos gostoso, diante de um que é muito saboroso, mas não é nutritivo, você pode ter certeza que eu vou fazer a escolha pelo menos saboroso. Porque eu sei que eu preciso de nutrição. O meu corpo precisa, porque senão eu não tenho paciência, disposição de lidar com a vida que eu lido. Começar a tratar mal as pessoas, não posso. Eu tenho que estar bem para ir viver a minha missão. Diferente quando eu tenho o direito de ficar lá na minha casa, quieto, calar 2, 3 dias para poder repor as minhas energias. Mas se eu estou na estrada, se eu estou na missão, o povo precisa de mim como um padre. Então eu sei que para a minha disciplina da alma, eu preciso ter a disciplina lá nos hotéis por onde eu passo e, graças a Deus, ter a oportunidade de ver outras pessoas vivendo o mesmo. O meu cristianismo reflete na minha mesa. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe
um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva que, se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer. Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro, é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei. Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa e na hora certa. Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente. Nós somos cristãos, vivemos a mesma mística. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, É o diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida. Quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo. Fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam. E se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. Hoje lembrando que é dos contrários que muitas coisas nascem. Coisas positivas, não é verdade? Os nossos avessos, sempre gosto de dizer, presta bem no seu defeito, presta bem atenção no seu defeito, para você saber qual é a virtude que dele pode nascer. Que na verdade, nós vamos adquirindo muitos vícios, muitos defeitos ao longo da vida, que se a gente não cuida, a gente nunca vai fazer essa transposição. O defeito é muito natural na vida humana. É muito natural que a gente se perca nos nossos limites. Eu sou limitado, você é limitado,
A indigência faz parte da nossa história? É meu estatuto, é seu estatuto sofrer de indigências. Mas quem disse que essas indigências precisam ser definitivas? Aliás, cada vez mais eu compreendo que o processo humano, o verdadeiro amadurecimento humano, é esse distanciamento que a gente vai fazendo do defeito para essa aproximação da virtude. Se a gente não cuida, a gente morre com os defeitos. Porque para transformar um defeito em virtude, a gente precisa ter, primeiro, a graça de Deus que nos auxilia e depois o esforço humano. Essa luta diária, cotidiana, de você ter coragem de olhar para aquilo que é você, para os seus limites, e você descobrir que você pode fazer essa transposição. E é tão nobre, minha gente. Eu gosto de compreender o processo de santidade assim. O santo é aquele homem, aquela mulher que soube cuidar bem dos defeitos. O defeito é como se fosse um cachorro bravo. Se você não coloca na coleira, ele machuca você, ele machuca quem está do lado. Recorda-se daquela história do monge que dizia: dentro de mim moram dois cães, um bravo e um manso. E aí alguém perguntou: e qual deles prevalece? Qual deles é que tem mais força dentro de você? E o monge responde de maneira muito sábia: depende. Depende. Será mais forte aquele que eu alimentar. E é verdade. Dentro de mim há sempre um homem virtuoso e há sempre um homem defeituoso. Por quê? Antropologicamente eu estou posicionado entre a condição de Adão e a graça de Cristo. Eu vivo o tempo todo na minha carne, na minha experiência de ser quem eu sou, o dilema. Ou eu aceito ser o homem defeituoso que Adão me herda, que Adão me lega, ou eu sou o homem virtuoso que Cristo me convida a ser e que me mergulhou na sua graça para que eu tenha a possibilidade de alcançar. A vida cristã é esse posicionamento. Estou entre Adão e Jesus. E aí vou escolher. Para que lado eu quero caminhar? Para que lado eu devo andar? Caminho na direção de Adão para alimentar ainda mais os meus defeitos e os meus limites, ou eu caminho na direção de Cristo para que eu possa superar os defeitos, os limites que a condição humana me coloca? E é um milagre muito interessante de ser vivido. É um milagre muito bonito de ser experimentado. Quando eu descubro que Adão não está tendo tanta força dentro de mim, porque Jesus está prevalecendo. E esse é o nosso desafio, minha gente. É o meu, é o seu. Começo o programa dizendo isso porque nós estamos marcados por esses dias, né? Essas semanas que antecederam o nosso dia de hoje. Tanta coisa triste noticiada, tanta coisa desastrosa acontecendo. Por quê? Porque ali aquelas pessoas decidiram viver sob os efeitos de Adão. Permitiram que os defeitos prevalecessem, que os limites prevalecessem, que o ódio, que o egoísmo, que a injustiça, que a inveja, que a mentira, que o crime prevalecesse. E é meu desafio, é seu desafio, dar esse passo cada vez mais, ir adiante na direção de Jesus, para que a gente possa viver essa transformação e para que a gente tenha esse efeito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Hoje lembrando que é dos contrários que muitas coisas nascem, coisas positivas, não é verdade? Dos nossos avessos, sempre gosto de dizer, presta bem no seu defeito, presta bem atenção no seu defeito, para você saber qual é a virtude que dele pode nascer. Na verdade, nós vamos adquirindo muitos vícios, muitos defeitos ao longo da vida, que se a gente não cuida, a gente nunca vai fazer essa transposição. O defeito é muito natural na vida humana. É muito natural que a gente se perca nos nossos limites. Eu sou limitado, você é limitado, a indigência faz parte da nossa história.
É meu estatuto, é seu estatuto sofrer de indigências. Mas quem disse que essas indigências precisam ser definitivas? Aliás, cada vez mais eu compreendo que o processo humano, o verdadeiro amadurecimento humano, é esse distanciamento que a gente vai fazendo do defeito para essa aproximação da virtude. Se a gente não cuida, a gente morre com os defeitos. Porque para transformar um defeito em virtude, a gente precisa ter, primeiro, a graça de Deus que nos auxilia e depois o esforço humano. Essa luta diária, cotidiana, de você ter coragem de olhar para aquilo que é você, para os seus limites, e você descobrir que você pode fazer essa transposição. E é tão nobre, minha gente. Eu gosto de compreender o processo de santidade assim. O santo é aquele homem, aquela mulher que soube cuidar bem dos defeitos. O defeito é como se fosse um cachorro bravo. Se você não coloca na coleira, ele machuca você, ele machuca quem está do lado. Recorda-se daquela história do monge que dizia: dentro de mim moram dois cães, um bravo e um manso. E aí alguém perguntou: e qual deles prevalece? Qual deles é que tem mais força dentro de você? E o monge responde de maneira muito sábia: depende. Depende. Será mais forte aquele que eu alimentar. E é verdade. Dentro de mim há sempre um homem virtuoso e há sempre um homem defeituoso. Por quê? Antropologicamente eu estou posicionado entre a condição de Adão e a graça de Cristo. Eu vivo o tempo todo na minha carne, na minha experiência de ser quem eu sou, o dilema. Ou eu aceito ser o homem defeituoso que Adão me herda, que Adão me lega, ou eu sou o homem virtuoso que Cristo me convida a ser e que me mergulhou na sua graça para que eu tenha a possibilidade de alcançar. A vida cristã é esse posicionamento. Estou entre Adão e Jesus. E aí vou escolher. Para que lado eu quero caminhar? Para que lado eu devo andar? Caminho na direção de Adão para alimentar ainda mais os meus defeitos e os meus limites, ou eu caminho na direção de Cristo para que eu possa superar os defeitos, os limites que a condição humana me coloca? E é um milagre muito interessante de ser vivido. É um milagre muito bonito de ser experimentado. Quando eu descubro que Adão não está tendo tanta força dentro de mim, porque Jesus está prevalecendo. E esse é o nosso desafio, minha gente. É o meu, é o seu. Começo o programa dizendo isso porque nós estamos marcados por esses dias, né? Essas semanas que antecederam o nosso dia de hoje. Tanta coisa triste noticiada, tanta coisa desastrosa acontecendo. Por quê? Porque ali aquelas pessoas decidiram viver sob os efeitos de Adão. Permitiram que os defeitos prevalecessem, que os limites prevalecessem, que o ódio, que o egoísmo, que a injustiça, que a inveja, que a mentira, que o crime prevalecesse. E é meu desafio, é seu desafio, dar esse passo cada vez mais, ir adiante na direção de Jesus, para que a gente possa viver essa transformação e para que a gente tenha esse efeito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Você que agora me assiste, o que você acha que você faz, que faz parte do seu jeito de ser, que você sabe que você prejudica quem você ama? Quais são as atitudes, quais são as posturas? O que é próprio do seu jeito de ser, que você sabe que é nocivo, que os outros já disseram, que você até mesmo já reconheceu, mas que você ainda não mudou?
que você ainda não deu um passo na direção dessa transformação? Aí você identifica o que é nocivo em você e você começa a lembrar quais são as pessoas que você ama e que poderiam ser o motivo dessa sua transformação. Quando a gente não ama ninguém, pode ser que seja muito difícil mesmo você encontrar um motivo, um sentido para essa mudança. Por exemplo, eu tenho um temperamento explosivo. Então eu amo quem vive comigo e eu não quero viver machucando essas pessoas. Então eu vou fazer de tudo para ter um autocontrole, para que eu não venha explodir com essas pessoas, para que eu não venha vomitar, desculpe a palavra, vomitar o meu mal-estar em cima delas, porque elas não merecem. Então se eu não sou capaz de mudar as minhas posturas por aqueles que eu digo que amo, por quem que eu vou mudar então? Porque eu acredito mesmo, minha gente, que quando nós amamos de verdade alguém, nós somos capazes de fazer sacrifícios, nós somos capazes de mudar posturas, nós somos capazes de nos tornar vigilantes. E isso não é sequestro da subjetividade. O que eu falo no livro é quando eu abandono tudo aquilo que em mim é positivo, a minha liberdade, a minha capacidade de ser eu, porque alguém me impôs a necessidade de mudar para agradá-lo. Não. Aqui eu estou falando de uma mudança que não é para agradar somente. É para provocar o bem que muitas vezes, porque eu não faço, porque eu não realizo, eu deixo de provocar. E fico pensando, tudo bem. A mãe ama o filho. A mãe faz de tudo para que o filho seja saudável, para que o filho não adoeça, porque é natural do amor o desejo de que o outro seja saudável. Então, quando ela sabe que ela prejudica a saúde do filho fumando perto dele, ela deveria ser capaz de mudar essa atitude por causa do amor que ela diz sentir. O ideal seria se ela parasse de fumar. Mas se ainda não tem força suficiente para isso, ou se ainda não encontrou os recursos para parar de fumar, que pelo menos então não fume dentro de casa. Eu falava isso lá na minha casa, porque na minha casa tem muitos fumantes. Quantas vezes eu entrava na casa da minha irmã, eu era seminarista ainda, estava lá a minha irmã, as filhas dela, fumando, com as crianças andando dentro da cozinha. Falei, gente, essas crianças não são obrigadas a sofrerem as consequências dos vícios que vocês assumiram. Pelo amor de Deus, que atitude eu preciso ter para demonstrar que eu amo? Naquele caso, é não acendendo um cigarro perto de quem eu amo. Se eu já estou me causando esse mal terrível, agora, causando no outro que eu amo, disso eu estava falando, minha filha. Muitas vezes, na tentativa de agradar ao outro, nós esquecemos quem somos nós. E acabamos assumindo um papel, usando uma máscara para agradar. E isso é um sequestro da subjetividade que nós estamos permitindo, né? O outro acaba me exigindo que eu mude para que ele me ame. E eu, porque quero ser amado, acabo aceitando cumprir o papel que ele determinou para mim. Quando eu digo que nós sabemos que nós amamos o outro quando somos capazes de mudar por eles, eu estou falando de situações em que nós identificamos que somos defeituosos naquela atitude. No livro eu falo do roubo de algo que é positivo. Eu sou eu e vou permitir ser outro porque o outro quer que eu seja quem ele idealizou. Não, não é esse caso. Eu sou capaz de dizer que amo quando eu sou vigilante com tudo aquilo que em mim me estraga e estraga o outro. Um exemplo muito simples. Eu vou ser capaz de parar de beber porque amo meu filho. Porque quando eu olho para a criatura que eu amo, eu reconheço nela onde os meus excessos,
aquilo que de mim é prejudicial para ela. E aí eu vou fazer de tudo para que eu tenha condições de me transformar pelo amor que eu sinto. O meu pai parou de beber assim. Eu me recordo, sabe, minha gente? Meu pai foi um homem muito bom, um homem muito trabalhador, um homem muito honesto. Eu não tenho isso aqui para me envergonhar do meu pai. Mas teve um determinado momento da vida que o vício do álcool falou mais alto. E nós sofremos muito com ele. Porque é muito sofrido você ver alguém que você ama vivendo, um processo de autodestruição. E depois de longos anos vivendo aquela tristeza, eu me lembro que era menino e eu não tinha vontade de voltar para casa. Ia chegando o final de semana, o meu coração ia ficando apreensivo, medroso, porque eu sabia que o final de semana representaria confusão, briga, porque onde o álcool entra, o vício do álcool, ele abre portas para tudo isso. Então eu me lembro que depois de um fato muito triste que nós vivemos, causado pela bebida dele, ele estava sentado desolado no sofá lá da nossa sala, sozinho. Era um fim de tarde, ele não estava bêbado, ele não estava alcoolizado. E eu tinha muito medo do meu pai, sabe? Eu amava o meu pai, mas eu tinha muito medo dele, porque ele era um homem... Ele era muito silencioso, então eu tinha medo de incomodar, ele era um homem muito calado, eu tinha medo de ser excessivo com ele. Então eu, muito medroso, me aproximei, sentei perto dele, e eu me recordo ainda do tremor das minhas pernas e das minhas mãos, fazendo uma pergunta para ele. Eu perguntei assim: pai, o senhor me ama? Ele me olhou assim, meio assustado, e disse: claro que eu te amo, meu filho. Eu falei: se eu pedir uma coisa para o senhor faria por mim? Aí ele ficou silêncio, baixou a cabeça e falou: o que você gostaria de me pedir? Aí eu disse assim: eu gostaria de pedir que o senhor nunca mais bebesse. Porque a gente sofre muito com o álcool do senhor. A gente sofre muito com o vício do senhor. Eu pensei que eu ia morrer depois de ter conseguido falar isso para o meu pai. Imagina que eu era um menino de 7, 8 anos, dizendo isso ao homem que me trouxe ao mundo, As autoridades totalmente invertidas ali naquele momento. E ele não me disse nem que sim, nem que não. Ele me abraçou e me lembro do choro que o meu pai chorou naquele dia. Um choro muito sentido. Eu chorei com ele, saí da sala, e a partir daquele dia, o meu pai iniciou um processo de busca, de ajuda, e graças a Deus o meu pai superou tudo aquilo. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo vitorioso, vencendo os limites do álcool e retornando ao homem que ele sempre foi e que o álcool estava matando. E aquilo para mim serviu como uma lição, minha gente, porque eu acho que a minha palavra naquele momento foi fundamental para que o meu pai se fortalecesse para ter coragem de dar um passo na direção que ele precisava viver. O amor que ele sentia por mim. Eu não tenho dúvida de que meu pai me amava. Ele manifestava isso nas pequenas coisas. E por causa do amor que ele sentia, ele foi capaz de ouvir o meu pedido. Já contei aqui a história de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que no campo de concentração, já não tendo mais ninguém a quem amar, ele plantou um vasinho de flor e colocou na janela. E estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se você morrer... Não, desculpe. Se eu morrer, você morre também. Então eu vou viver para cuidar de você. E no momento em que ele assume esse compromisso de cuidar do vaso de flor, ele devolve a ele o que o campo de concentração havia arrancado do coração dele, que era o sentido para a vida.
Porque no campo de concentração, vivendo um regime de escravidão e já não tendo mais a esperança de encontrar alguém que o motivasse, né, a sair daquele lugar, a suportar os sofrimentos daquele lugar, não tendo mais ninguém que o esperava, ele corria o risco de morrer, de se entregar ao processo da morte. Foi justamente o que ele identificou nos colegas do campo de concentração. Que aqueles que já sabiam da morte de seus familiares, eles se entregavam ao processo de morrer. Perdiam o sentido da vida, porque já não tinha mais ninguém esperando por eles, e entregavam os pontos. Viktor Frankl, para não perder o vínculo com a vida, o que a filosofia chama de maneira tão sofisticada, de elan vital, que é o que nos prende à vida, o que nos faz querer amanhecer todos os dias, trabalhar e lutar e não desanimar, fez com que aquele homem pudesse encontrar, então, ali naquele vasinho de flor, esse elan vital que o campo de concentração estava matando dentro dele. Minha gente, é só olhar nas janelas da nossa vida qual o vasinho de flor que a gente tem, né, para poder nos motivar a essa mudança. Eu creio que isso é tão válido. Você ser capaz de amar. O amor é dinâmico, é bonito ser capaz de amar, mas vamos entrar no dinamismo desse amor, porque senão ele vira uma palavra infértil. Ou ele vira um sentimento que se vive muito sozinho, né? Não. O amor, ele faz sempre um movimento, é do outro para mim, de mim para o outro, e vice-versa. E ele sempre vai motivando transformações. Eu identifico que quando nós estamos cegos para aqueles que nós amamos, a gente deixa de fazer as transformações que nós precisamos viver. Impressionante o quanto que a criatura amada beneficia aquele que a ama. Porque é na criatura amada que eu identifico o que eu preciso fazer para ser melhor. Isso é o amor, é esse movimento que nos oferece um espelho para que a gente tenha condições de olhar e identificar o que eu preciso fazer para ser melhor. Por quem eu amo, por causa dos que eu digo que amo. É o retorno do amor, é o benefício do amor. É o outro me dando caminhos para eu trilhar e ser melhor. Então não tenha medo. Não tenha medo de olhar na janela da sua vida e descobrir o sentido de tudo isso. Por quem você precisa mudar? Por quem vale a pena mudar? Renovar o sentido da vida carece olhar as pessoas que estão ao nosso redor e a partir delas e por elas, a gente tomar decisões que possam favorecer o nosso crescimento, que depois vai beneficiá-las. Toda vez que eu encontro um filho drogado, um filho perdido nas drogas, e eu olho para o sofrimento da mãe, ali eu vejo quem é que pode curar? Quem pode curar quem nessa história? É o amor que um sente pelo outro. É o filho olhar para a mãe e perceber o quanto que ela sofre pelo processo de autodestruição que ele está vivendo. É a gente ser capaz de mudar as nossas escolhas porque a gente tem alguém que nos ama. E a partir desse amor, a gente ser melhor e a gente modificar o que precisa ser modificado. Quem sabe hoje no programa, quem sabe hoje esse programa, só tem acontecido para isso. Para nos chamar a atenção para o vasinho de flor da nossa vida. Quem é o vaso de flor que pode dar sentido a você? Quem é o vaso de flor que pode fazer a sua vida ser diferente? Que Deus abençoe o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso coração. E nos motive à mudança tão necessária que todos nós precisamos viver. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo
Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem.
Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço
de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e, de sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida, ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal, a gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A esse cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser,
e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente, em saber que existe o dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural, e que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural, porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.